Fala galera, beleza? Retoque de pele no Photoshop. Qual que é a maneira mais fácil? Qual que é a maneira mais rápida? Se você for detalhista como eu, você sabe que essas promessas de que faça isso com um clique, geralmente é furada. Ou porque o resultado não vai ser tão bom assim, ou porque você não vai ter controle sobre o resultado. Então se você quiser fazer algum ajuste vai ser difícil. Mas que botão milagroso é esse no Photoshop que resolve tudo com um clique? Já vou te dizer logo de cara, não existe esse botão. Mas tem um porém. O que a gente vai ver nesse vídeo é a forma mais fácil e rápida de fazer isso. Ainda que envolva vários passos, mas a gente vai aprender a fazer esses passos e aí é que vem o detalhe. A gente vai salvar esse passo a passo que a gente vai fazer, essa programação que a gente vai fazer, e daí sempre que você precisar usar o mesmo recurso, a programação já vai estar salva. Aí sim você vai fazer isso com um clique. É isso mesmo, você vai ter na sua máquina, no seu Photoshop, o recurso de suavização de pele com apenas um clique. Duvida? Então bora pro vídeo! Galera, antes de seguir com o tutorial, tem uma coisa que eu preciso falar que é muito importante e até um pouco polêmico, com relação à suavização de pele. Por exemplo, né, o tutorial que a gente vai fazer aqui agora é uma suavização de pele, que a pele, não que ela fica artificial, ela não fica artificial nesse método. Mas o caso é que você tem que tomar muito cuidado de como você vai usar esse efeito, porque você não pode descaracterizar a pessoa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um tratamento de uma fotografia de casamento, você tem que exagerar um pouco menos, né? Porque se você fizer uma pele muito limpa, as pessoas que conhecem aquela pessoa sabem que aquela pele é irreal. Então isso você vai descaracterizar a naturalidade da foto, né? Agora, em que casos que a gente usa esse tipo de suavização que a pele da pessoa fica perfeita? Então, geralmente, isso é usado para fotografia de moda ou fotografia de 15 anos, né? Que a pessoa quer se sentir ali uma modelo e tal, né? Então ela quer essa perfeição. Mas em alguns casos, né? Então, tome cuidado de como você vai usar esse efeito, tá? Então lembra do que eu falei no começo, né? Essas promessas de que faça com um clique, geralmente é furada, porque ou você não vai ter qualidade ou não vai ter controle. Aqui a gente vai criar um efeito que depois você vai poder usar com qualidade e com controle. Galera, uma pausa rapidinha aí no vídeo. Esse é um canal que está começando e a gente tem muita ideia de conteúdo bacana para trazer aqui para o canal, mas a gente precisa da sua ajuda para que ele cresça de forma saudável. Então, se esse conteúdo estiver sendo útil para você, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o mais importante é que eu quero conhecer a sua opinião. Que conteúdo você quer ver aqui no canal? Deixa aí no comentário. E se você realmente acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe esse vídeo, porque isso vai fortalecer o canal e a gente vai conseguir colocar mais conteúdo legal aqui. Agora, bora pro tutorial. Então vamos começar aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz é dar um Ctrl J para a gente duplicar a camada. Tá vendo aqui que você duplicou a camada? Então agora você vai trabalhar só na camada de cima, preservando a camada de baixo, sem interferir na foto original. A de cima você vai dar um Ctrl I e você vai inverter essa foto. No caso, inverter a cor da foto. Aí o que você vai fazer agora? Você vem aqui em Filtro, Outros, Alta Frequência. Alta Frequência eu já costumo deixar aqui no 24. Pelas pesquisas que eu fiz, essa medida aqui é uma medida recomendada para esse tipo de efeito, né? De deixar o raio em 24 pixels. Daí você pode confirmar. Ok. Então lembrando, a primeira coisa a gente duplicou, depois inverteu as cores e agora aplicou a alta frequência. Agora a gente vai mudar o modo de mesclagem dessa camada de cima, para que ela volte a se mesclar com a camada de baixo, que é a original, né? Então a gente vem aqui em normal e procura a opção luz brilhante. Então olha só que isso daqui está longe de ficar o resultado que a gente quer, né? Para que isso aconteça, a gente vai vir aqui em Filtro e aplicar agora o desfoque gaussiano. Por incrível que pareça, é o desfoque aquele comum que a gente geralmente usa, né? O gaussiano. Daí, olha só qual que é o resultado que a gente quer atingir. Aqui também, pelas pesquisas que eu fiz, normalmente a indicação é por volta aqui do número 4. Que é para a gente atingir a naturalidade que a gente precisa para esse efeito.
Então você faz o teste aí, ó. Aqui, por exemplo, se você vê que quanto mais você vai aumentando, mais você vai anulando o efeito. E quanto mais você vai diminuindo, mais você vai deixando aquele efeito de fosco, né? De mistura aqui dos detalhes da imagem. Então também não é o que você quer. Por isso que aqui por volta do 4, aqui, ó, você começa a sentir que tá voltando aqui uma textura da pele e tudo mais. Então é isso daqui que a gente quer, 4 e pouquinho. Aí você vai dar um OK e pronto. Aí, o que a gente vai fazer agora? É o método básico de máscaras, né? Em falar nisso, eu tô até devendo um vídeo de máscaras para um dos inscritos no canal que pediu e eu não esqueci. Mas assim que o vídeo estiver pronto, você vai ver aí nos cards a recomendação desse vídeo falando sobre máscaras. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você vai ver aí a sugestão do vídeo também. Então aqui agora a gente vai criar a máscara. E como a gente quer aplicar esse efeito só em determinada área aqui da imagem, ou seja, por cima da pele, a gente vai dar um Ctrl I, mas veja bem, antes a gente deu um Ctrl I aqui na camada. Então a gente inverteu a cor da camada. Agora não, agora a gente quer aqui na máscara, dar um Ctrl I na máscara, porque a gente quer que fique uma máscara preta. Ou seja, você vai inverter ali do branco para o preto, né? O mesmo princípio de inverter as cores. Pronto. Então ela estando preta, a gente tampou todo o efeito que a gente tinha feito antes. Aí agora a gente precisa pintar somente as áreas onde a gente quer que apareça o efeito. Claro, pintando na máscara, né? A gente vai pegar aqui o pincel e eu vou passar o pincel. Aí pode ser na configuração que você quiser, né? Pode ser aqui, eu vou deixar ele a 100% de opacidade mesmo. Então você vem passando aqui, ó, só onde você quer que apareça o efeito. Ou seja, você está mascarando o efeito para ele não pegar em cima de alguns detalhes aqui que você não quer que ele apareça. Então vou ajustar aqui o pincel. Nessas áreas aqui que você precisa de um refinamento melhor, você vai diminuir no pincel para que ele não sobreponha algum detalhe importante da imagem. E basicamente é isso que a gente vai fazer. Pronto. Olha a diferença se a gente comparar o antes e o depois. Se a gente quiser deixar aqui até mais refinado esse efeito, você pode fazer o seguinte. Apertando a tecla X, você inverte aqui as cores que estão selecionadas, né? Aqui está o branco primeiro e o preto como fundo. Você pode inverter e agora passar o pincel preto aonde você quer proteger do efeito, ou seja, onde você não quer que apareça o efeito. Tá vendo? Então, se você sentiu que você exagerou aqui nos detalhes, você pode passar o pincel preto para voltar, lá, tá vendo? Os detalhes originais. É isso aí. Aí, por que eu selecionei uma foto de uma modelo que tem esse tipo de pele? Lembra que no começo eu comentei sobre a questão do foto de casamento? Imagina que isso daqui fosse uma foto de uma noiva. Então, essa noiva aqui, ela tem uma característica que é notável dela, que é essa pele dela manchadinha, tá vendo? Então, você não quer tirar isso, né? Você não quer entregar fotos que já não pareça mais a pessoa original, né? Então, como é que você corrigiria isso nessa situação? Vamos deixar aqui o efeito selecionado. E aqui você pode simplesmente vir aqui na opacidade e abaixar um pouquinho a opacidade até chegar no ponto que você desejar. Então veja só, aqui vamos deixar aqui no 54, né? Claro que cada foto vai se aplicar a medida cabível para aquela foto, né? Então você tem que ter essa sensibilidade aí de saber, no seu caso, né, na foto que você estiver mexendo, qual que é a medida que você vai deixar aqui. Então para a gente comparar, ó, lá, ainda assim a foto está suavizada, tá vendo? A pele está suave. Mas só que agora você vê que ainda tá aquela textura natural da pele dessa menina. Vamos ver se no resto aqui da parte da pele dela funciona também? Ó, vou deixar aqui agora. Claro que agora é o pincel branco, né?
Pronto. Então, olha só a diferença. Espero que você consiga ver aí no vídeo também. E se a pessoa tiver alguma espinha, como a gente vê aqui, ó, esse caso aqui também, aqui embaixo, né? Você pode criar uma camada acima dessa. Vem aqui nesse pincel, nessa ferramenta que tem um desenho de um band-aidzinho, né? Um curativo. Ele chama pincel de recuperação. Aí você pode fazer o seguinte, você tem que se certificar de que aqui em cima geralmente vem selecionado como camada atual. Então você só conseguiria fazer alterações na camada atual. Se tiver aqui como todas as camadas, então você consegue numa camada vazia fazer isso aqui, ó. Você com o Alt, você seleciona uma área da pele que está limpa e depois passa aqui por cima de onde você quer cobrir. E faz o mesmo aqui, ó. Pronto. Então agora a gente já tem aqui um tratamento perfeito, né, feito aqui. Então, um dos requisitos a gente está cumprindo aqui, que é o requisito do controle. Mesmo que depois a gente consiga aplicar esse efeito, a gente continua tendo controle sobre a imagem, né, que é um dos requisitos que eu comentei no começo. Mas está faltando um requisito, que é o de poucos cliques, né? A gente fez isso em vários passos, né? Como que a gente poderia fazer isso, mas de uma forma mais rápida? Vamos ver aqui uma outra imagem, então. Essa daqui está até mais próxima, dá para a gente testar aplicando esse mesmo efeito numa imagem diferente, para a gente ver o resultado, né? Eu vou fechar aquela primeira, agora a gente vai trabalhar nessa aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa aba aqui, que é a aba Ações? Se ela não estiver habilitada para você, você vem aqui em Janela e seleciona ela aqui. Aí o que você vai fazer? Eu gosto de organizar as minhas ações da seguinte forma. Eu vou criar primeiro um conjunto de ações. Então vou colocar aqui, por exemplo, tratamento. E dentro dela, ou seja, essa daqui é só uma pastinha. Eu vou criar dentro dela, de fato, a ação que a gente vai criar. A ação, se você não sabe o que é só para uma repetição de uma coisa que você faz sempre. Então se a gente gravar essa ação desse efeito, no futuro, quando a gente quiser, em vez da gente precisar lembrar de todos esses passos e fazer tudo isso de novo, a gente já tem aqui uma ação criada, que é só a gente dar o play e pronto, ela faz pra gente, né? Então aí sim você vai ter esse efeito com um botão só. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma ação, eu vou chamar ela de suavização de pele, certinho, e vou gravar. Percebe que quando eu cliquei em gravar, ele já criou aqui a minha ação. E agora ele está com esse botãozinho aqui de gravação acionado. Toda vez que eu fizer alguma alteração aqui nesse arquivo, ele vai criando aqui uma cascata das ações que eu estou criando. Para que depois eu possa voltar e reexecutar essas mesmas ações em outras fotos. Então vamos lá, ó. Primeiro Ctrl J. Ah lá, tá vendo? Ele já criou aqui uma camada de cópia. Ctrl I para inverter essa foto. Daí eu vou aqui em Filtro, Outros, Alta Frequência. O número que eu vou deixar aqui é o 24. Ok. Agora eu vou mudar aqui o modo de mesclagem da camada de normal para luz brilhante. Venho em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Vou deixar aqui no mesmo valor que eu já tinha colocado, que já era o que eu acertei para o outro, e dou um OK. Pronto. Agora eu vou vir aqui e criar uma máscara para essa camada e vou dar um Ctrl I, me certificando de que a máscara é que está selecionada, né? Vou dar um Ctrl I, então eu vou tampar aquela máscara lá. Agora o que eu preciso fazer? Será que eu vou continuar aqui? Não. Por quê? Porque eu quero, na verdade, lembra que eu falei sobre ter controle? Eu quero, na verdade, que essa ação criada, ela venha só até aqui e pare. Porque daí em diante, as pinceladas que eu vou dar aqui para fazer para revelar esse efeito novamente, vai variar de foto para foto. Não vai ser sempre as mesmas, né? Então aqui eu vou dar um stop e pronto. Tá vendo que ele criou aqui uma cascata com todas as ações que eu realizei? Então aqui eu vou fechar e pronto, eu já tenho uma ação criada. Se eu quiser fechar, deletar aqui essa camada que eu criei acima, ó, sim,
Então agora a gente voltou à imagem original, tá vendo? Eu só tenho aqui a imagem normal de quando eu abri ela. O que eu vou fazer? Sempre que eu for precisar usar de novo esse efeito, eu vou vir aqui na aba Ações, vou selecionar a ação que eu quero, que é a suavização de pele, e dar um play. Prontinho. Viu? Que ele fez todas as etapas e ela está aqui agora prontinha para mim? Então, agora a gente tem o segundo critério, que é com um clique. Eu dei um clique e ele já fez o efeito para mim. Agora eu só preciso ajustar conforme essa imagem. Que eu também não posso querer que ele faça tudo isso para mim, mesmo que sejam imagens com texturas, né, e imagens diferentes, né? Ele não vai fazer isso. Então vou aplicar aqui essa imagem, ó, seguindo os mesmos passos do outro exemplo. Show de bola. Se eu quiser dar algum efeito, algum retoque, é só eu inverter aqui pro preto, voltar onde eu quero. Se eu quiser ajustar a opacidade, eu posso ajustar aqui um pouquinho. E como esse rosto que eu selecionei ele tem mais espinhas, eu posso criar uma camada aqui em cima, como eu tinha comentado, e eu posso fazer esse retoque aqui com o pincel de correção, segurando o Alt para marcar e agora dando uns cliques aqui. Então é isso, viu? Mas o que importa aqui desse tutorial é que toda aquela sequência de etapas que vai te tomar um certo tempo, elas já estão adiantadas aqui nas ações. Basta agora você vir e dar o retoque conforme você quer e conforme se encaixa de fato com essa imagem. Então agora dá uma olhada aí no resultado. Fica bem bacana, né? Então não se esqueça, pessoal, esse efeito ele dá para ser usado em fotografia de moda, em fotografia de 15 anos, em várias modalidades e também em fotografia de casamento, desde que você faça os ajustes necessários e não exagere na aplicação desse efeito, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir ao conteúdo e até o próximo vídeo.